Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa. Sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida. Nosso endereço é a Avenida General Arthur 380, ali no Jaguaré. Os nossos cultos, culto da família ao Senhor Jesus, ao Pai Celestial, ao Senhor Espírito Santo, é aos domingos, às 10 horas da manhã. Ficarei muito contente se você for nos visitar. Ok? Vamos falar hoje de João, capítulo 2. Mas antes eu gostaria de comentar algo com todos, porque muitas pessoas realmente interessadas nas Escrituras, realmente interessadas em conhecer o Deus das Escrituras, faz muita confusão por causa desse motivo. Qual é o motivo? Não separam o tempo, antes da morte e ressurreição de Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele acaba embolando, acaba entendendo que há contradições, muitos menosprezam Jesus por causa disso, ou acreditam, aqueles que são realmente honestos, acaba se confundindo e deixando muitas vezes ficar perturbado pelos falsos pregadores, né? Falsos entendimentos, que isso vem do diabo, né? Que menospreza o sacrifício de Jesus e a divindade de Jesus, né? Dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que Jesus foi criado e assim por diante. São heresias que quem crê nisso continua a caminho do inferno. É muito sério isso. Vamos falar hoje então de João, capítulo 2. Eu separei aqui os 3 assuntos, né? Que primeiro é o primeiro milagre. O primeiro milagre Jesus fez ali, então, na Galileia. Sua mãe e seus irmãos foram convidados ao ir a um casamento, né? E ali, você já conhece essa passagem? No casamento, um dos pontos mais importantes era o quê? O vinho, né? O vinho simbolizava prosperidade, simbolizava alegria, né? E o vinho acabou bem no meio do casamento. Então, Jesus faz um milagre ali de transformar água em vinho, num casamento. Se nós pegarmos o significado do vinho e transportarmos para o nosso casamento, para a nossa família, nós vemos o quê? Que sem alegria, né? Sem comunhão, sem prosperidade, não dá muito certo, né? Sempre vai haver alguma coisa ruim. Mas, com Jesus, nossa vida, nosso lar, nosso casamento, ele pode ser restaurado e obter todas essas coisas. Onde o mais importante de tudo é ter Jesus no casamento, ok? O outro assunto é a purificação do templo e a revelação da ressurreição. São 2 assuntos, né? Mas o primeiro é a purificação do templo. O que acontece? O judeu vinha uma vez por ano para fazer o sacrifício para o perdão do seu pecado, dos pecados. E Jesus viu que havia um comércio ali no templo, desobrigando o judeu a trazer ali o seu animalzinho, a sua oferta para o pecado. E ali fugia totalmente, então, da ordem que Deus deu através da lei. O animal perfeito, não podia estar doente, não podia ter mancha, não podia ter defeito, né? E é claro que isso ali para cambista, para vendedores ali, não importava muito. Então, Jesus ficou muito bravo e derrubou a mesa ali daqueles que faziam essas trocas. E hoje? Hoje não é muito diferente em muitos templos, né? Se comercializa a fé, se troca a fé por dinheiro, a fé por propriedades, né? Menos pelo verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho não é vendido. Porque se pregarem o verdadeiro evangelho, todos vão saber
que o Evangelho é de graça, pela graça. Então nós vemos isso hoje, e que é o mesmo espírito, né? O mesmo plano diabólico de menosprezar Deus, menosprezar a palavra de Deus, menosprezar as Escrituras. Então Jesus, que cumpriu toda a Escritura, vamos chegar nesse assunto, nós vamos estar ministrando também sobre isso. Jesus cumpriu toda a lei, né? Então Jesus derruba ali as mesas dos cambistas, faz ali um escarcéu mesmo, para que todos saibam que aquela religiosidade não estava honrando a Deus, pelo contrário, desonrando. Mais para frente, pergunto para Jesus se ele, com que autoridade que ele fazia aquilo. Esse é o segundo assunto do segundo assunto, que é a revelação da ressurreição. Jesus diz ali que ele derrubaria o templo, no caso ali, falando dele, e o restauraria em 3 dias. Jesus revela ali de uma forma mística, vamos dizer, paralela, e claro que eles não entenderam e levaram ao pé da letra, achando que Jesus tinha blasfemado contra o templo. Vão usar isso como acusação, né, para que eles possam prendê-lo, né, e crucificá-lo. Mas, nesse momento, Jesus revela para aqueles que estão lendo João a ressurreição, né? Então, o período da graça vai começar quando Jesus morre e ressuscita. Porque quando Jesus morre, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aliás, o pecado de toda a humanidade. Vamos falar aqui da humanidade já, né? Então, a graça começa na morte e ressurreição de Jesus. Não é quando Jesus nasce e nem quando ele começa o ministério aos 30 anos de idade. É quando ele morre e ressuscita. Tá bom? E o último assunto deste vídeo hoje é a natureza humana. O que é a natureza humana? O ser humano, né? Aqui, vou ler o texto que está lá de 23 a 25, que é um texto curto, né, de João 2, que diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Você sabe o que é a natureza humana? A natureza humana é o ser criado por Deus, desligado do seu Criador, hoje. O homem está desligado de Deus. Nós vemos cada vez mais o homem enfermo. Embora a ciência tenha se multiplicado e o homem busque na ciência longevidade, não consegue. Em contrapartida, nós vemos ali em Gênesis os homens vivendo 300, 400, 500, 600, quase 1000 anos. Eu vejo isso como uma das maiores provas que o homem está desligado de Deus. Deus é eterno, né? E todos que estão ligados a Ele têm eternidade. Todos que estão ligados a Ele têm eternidade, todos. Mas a partir do momento que se desliga de Deus, o homem se desligou de Deus, ele começa então o quê? O homem, Deus. O homem começa a se distanciar e enfraquecer o seu ser. A humanidade está caída. A humanidade, o que significa caída? Desligada do seu Criador. Com isso, perdeu a longevidade, perdeu ali sua resistência física, moral. E é o que nós temos hoje na face da terra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e infinito amor, mais uma vez, pagou o preço para religar essa humanidade caída, ou seja, desligada de Deus, religá-la novamente com Ele,
pagou o preço. Então, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e morreu e ressuscitou para que nós que cremos nele, cremos no sacrifício, aceitamos o sacrifício dele por nós e para nós, sermos religados novamente com ele. A Bíblia diz que a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, entregando a vida para ele, tendo ele como meu Senhor e Salvador único e suficiente, eu sou salvo pela graça, pela fé. Agora, a minha natureza e de todos os meus irmãos não é mais caída, mas sim agora viva, religando novamente com o seu Criador, e agora nós também temos a vida eterna, porque Deus é eterno. Amém? Se você tiver dúvida, ou quiser fazer um comentário, ou elogiar, ou criticar, faça isso nos comentários. Se inscreva nesse canal. O que mais você pode fazer? Dá o joinha. E principalmente, compartilhe. Primeiro com a sua família e depois com seus amigos. E se você quiser, compartilhe também com os seus irmãos na fé. Pode ser que eles estejam precisando de ouvir uma palavra, mas assim, com simplicidade, sem rodeios, porque Jesus nunca complicou nada, né? Então, eu quero deixar aqui a minha oração para você que está assistindo até agora esse vídeo, e que Deus abençoe você e sua família. Senhor Jesus, eu oro agora por essa pessoa que está assistindo esse vídeo e peço que o Senhor toque nela agora. E se ela estiver sentindo alguma dor, tristeza ou medo, que tudo isso desapareça agora, porque o Senhor a tocou. Ajuda ela a compreender a Tua palavra. Abençoa a família dela e que ela tenha da Tua alegria. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vou deixar aqui meu abraço para você e te espero até o próximo vídeo ou lá na igreja, na Avenida General Marco Arthur 380, no Jaguaré, domingo às 10 da manhã. Pode ser? Então, até lá. Fique na paz do Senhor Jesus.